Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje estou aqui para trazer as primeiras impressões da Webtoon Terror Man. Recentemente saiu uma notícia aí, eu vi recentemente, né, de que vai ter uma adaptação em anime desta Webtoon, e eu fui atrás pra saber um pouquinho mais sobre ela, pra ver a sinopse, pra ver do que se tratava, e eu achei bastante interessante, e daí eu pensei, tá, se vai sair uma adaptação em anime, mas ainda não tem data definida nem nada, né, só foi um anúncio mesmo da adaptação, eu vou dar uma olhadinha no Webtoon, porque se me interessar, se me agradar, eu dou uma chance para o anime. Então foi isso que eu fiz, eu li os primeiros capítulos de Terror Man, achei legal, achei uma história que tem bastante potencial, e eu quero trazer aqui para vocês hoje, essas primeiras impressões, o que eu achei do início de Terror Man, e se vale a pena esperar e aguardar pelo anime para poder acompanhar, beleza? Então sem mais delongas, vamos comentar sobre as primeiras impressões da Webtoon Terror Man. Bom, basicamente a gente tem aqui uma história de poderes, né? O protagonista, ele tem habilidades especiais e basicamente essa habilidade está atrelada a infortúnio, né? Porque ele tem olhos que conseguem enxergar um caminho, né? Ele enxerga o futuro e esse futuro mostra pra ele algo de infortúnio, sabe? Uma coisa que vai trazer infelicidade pra ele. Então, de certa forma, ele consegue desviar desses caminhos, ele consegue fazer um caminho inverso para que ele não sofra as consequências de um infortúnio na vida dele. Então, basicamente, essa é a grande habilidade que ele tem. E a gente tem todo um contexto inicial ali, a gente inicia a cena mais ou menos como Boruto, né, que tem todo aquele momento onde já tem todo um passado estruturado, né, mas a gente ainda não sabe qual é, e a gente vê um resultado final ali que sabe, sei lá, por que raio está acontecendo aquilo. Então, o início de Terror Man é basicamente a mesma coisa, a gente tem uma situação onde a gente não entende muito bem o que está acontecendo, então a gente precisa contextualizar, né, a gente retrocede um pouco a história, né, faz toda uma retrospectiva para acompanhar o momento até ali. Então a gente vê um momento ali onde ele tá um pouquinho diferente do que quando a gente acompanha a história desde o passado. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas calma lá. Então, basicamente, essa é a habilidade do nosso protagonista, ele consegue enxergar o futuro e, né, enxergar as infelicidades que o futuro pode trazer pra ele e encontrar meios de desviar, né, de criar uma rota alternativa para enfrentar esses infortúnios e encontrar felicidade. Basicamente isso. E a gente começa essa narrativa 2 anos atrás, a gente tem esse início meio conturbado ali, mas a gente volta para 2 anos atrás, que é onde de fato a história começa e a gente conhece o protagonista e a gente vê que essa habilidade, não sei exatamente se foi desbloqueada ou ele passou a entender, né, porque foi ativado ali naquele momento que ele descobre que ele tem essa habilidade quando ele perde a mãe dele. Então essa cena, ela tem um apelo emocional gigantesco. É interessante a gente ver, porque é um momento onde, de fato, ela consegue fisgar a tua atenção, né? Porque ela é muito forte, emocionalmente falando, então é bem legal isso. Pelo contexto que a Webtoon traz, quando a gente vê, quando a gente lê, a gente para nesse momento, é interessante porque ele traz algumas emoções, algumas sensações bem legais ali naquele momento, tá? Então, é basicamente isso. Ele descobre o poder perdendo a mãe dele. Então é uma cena bem trágica e, ao mesmo tempo, reveladora, porque ele descobre um mundo de novas possibilidades. Tá, mas como funciona esse poder? A gente já entendeu que é por meio dos olhos, né, que ele consegue enxergar um futuro infeliz, e essas circunstâncias, né, de mau agouro, alguma coisa assim do tipo, ele enxerga a partir de uma névoa roxa. Não é como se ele tivesse uma visão, né, ele apaga e ele tem uma visão do futuro. É em tempo real mesmo. Por exemplo, se lá na frente vai ter um assalto, alguma coisa assim do tipo, ele consegue enxergar aquela frente, né? Lá na frente ele consegue enxergar uma névoa roxa rondando aquele local. É basicamente isso. Então ele sabe que se aquele local tá roxo, alguma merda vai acontecer. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma rota alternativa, ele vai virar a esquina, sei lá, ele não vai pra lá, ele vai dar meia volta. Não somente com locais, mas também com pessoas. Então, ou a pessoa fica toda roxa, ou o local fica roxo, ou o objeto fica envolto por uma névoa roxa, e assim ele entende que aquilo ou aquela coisa, aquela pessoa, sei lá, vai passar por um momento de infelicidade, de infortúnio. Então ele tenta remediar a situação, né? Se é uma pessoa, ele tenta salvar, se é uma situação, ele tenta remediar, se é um lugar, ele tenta evitar. É basicamente isso que acontece, e esse é o grande poder do nosso protagonista.
E no início da Webtoon a gente vê ali uma coisa que eu acho que todo mundo faria isso, né? E eu acho que todo personagem que tem grandes poderes, pelo menos no início, que é mais imaturo, né? Não tem uma cabeça tão formada ainda sobre a habilidade que tem, ele usa esses poderes para benefício próprio, né? Então a gente vê que tem uma cena no colégio onde ele tá fazendo prova e ele utiliza essa habilidade para poder saber qual que é a alternativa certa. Ele vai para eliminação, é a A tá roxa, a B tá roxa, a C tá roxa, opa, então é a D. Isso é mostrado rapidamente ali, é só um momento, é pra mostrar a questão da imaturidade dele, talvez, e aí vai ter todo um desenvolvimento do personagem pra mostrar o quanto ele evoluiu, mas esse início é engraçado porque é meio que o óbvio, né? Se alguém tem um poder aí e consegue utilizar a bel prazer, né, para benefício próprio, talvez utilize, pelo menos no início, antes de descobrir toda a magnitude do poder e tudo que ele pode fazer e que ele deve fazer, no início é sempre assim. Até que de fato vem a grande frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele começa a utilizar esse poder para os outros, para ajudar os outros da melhor maneira possível. E aí a gente tem um incidente do shopping, que é o que acontece 2 anos atrás. Ele é o primeiro incidente onde ele está envolvido de fato, 2 anos atrás que a gente começa na história de fato, que... Bom, ele começa a utilizar essas habilidades para poder ajudar as pessoas e evitar catástrofes. Porque o que acontece? É meio que o arco do shopping, né? O shopping ele vai desmoronar, vai tudo cair por terra e está cheio de gente lá dentro. Então ele tem que encontrar uma forma de fazer com que todo mundo evacue o prédio, né? Todo mundo saia dali para que todo mundo sobreviva. Mas como é que ele vai convencer as pessoas de que o prédio vai cair, né? Poxa, a gente sabe que ele tem habilidade, a gente sabe que ele tem esse poder que é efetivo, que é real. E essas pessoas não sabem, os personagens ali não sabem disso, então não tem como ele chegar no cara, manda todo mundo embora, evacua todo mundo porque o prédio vai cair. Ah, não, você falou, tá falado, então manda todo mundo embora. Não, isso não vai acontecer, né, cara? Mas o que acontece é algo completamente bizarro. Eles conseguem evacuar o prédio, mas, meu Deus, é uma catástrofe louca, é um desastre absurdo, porque esse mangá, ele começa de uma forma tão desastrosa, meu Deus, e não é somente o começo, né, a gente vai lendo e vai progredindo, vai desenvolvendo a história, e o negócio vai ficando mais desastroso ainda, entende? Então é uma catástrofe geral o início desse Webtoon, falei mangá, né, Webtoon, enfim, tô acostumado aqui, então é um início completamente conturbado, né, uma coisa louca que tá acontecendo ali na história, e bom, o que eles acabam fazendo para que as pessoas saiam do prédio é fingir, encenar um ataque terrorista ali. O que é pior ainda, eu não sei, eu entendo que ele fez isso por uma razão nobre, que era para tirar todas as pessoas dali, para que nenhum morresse, né, no desabamento do prédio, no desastre que iria acontecer, mas eles acabam fazendo isso de uma forma que cria outro problema, entende? Então envolve a polícia e tem armas, e eles dão tiro, e o que tá acontecendo? E as pessoas se machucam, assim, acaba que o objetivo principal, né, que era fazer com que as pessoas saíssem do prédio para que não morressem, depois que demolisse tudo ali, foi efetivo, né? As pessoas não morreram, ninguém morreu ali por causa do prédio. O prédio cai, né? Porque a visão dele, né, a mancha roxa ali, que, né, denotava que iria acontecer alguma coisa, aconteceu de fato, só que ninguém acabou morrendo, mas teve toda a repercussão ali, né, e isso teve reverberações incríveis, né, na internet também, nas mídias sociais, nos veículos de comunicação, jornal, rádio, isso foi comentado em todos os lugares, que o shopping tinha sofrido um atentado, e caraca, o que tá acontecendo aqui? E tudo isso para evitar que as pessoas morressem no desabamento do prédio. Então foi interessante, e tem outro ponto que eu achei muito interessante também nessa parte, que é a questão da realidade com os efeitos midiáticos, né, porque tem um cara ali que é o gerente, alguma coisa assim do prédio, do shopping, né? Que a primeira coisa que ele fala é, não, isso aí deve ser brincadeirinha, deve ser uma encenação, os caras querendo ganhar fama ou dinheiro, sei lá. Ninguém vai sair, não vai evacuar ninguém. E acontece toda aquela merda, né? Se fosse por ele, todo mundo ia morrer. Mas aí teve todo o desenvolvimento, acontece o que acontece, e aí as pessoas, na verdade, um repórter vai entrevistar ele lá, e ele fala, não, eu como gerente do prédio, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é evacuar todo mundo, que passou pela minha cabeça é evacuar todo mundo, porque primeiramente vem a segurança das pessoas, né, tem que dar segurança, e isso eu faço com total prazer e me disponho para isso. Então assim, a gente vê que, claro, a gente vê a questão da realidade, do que ele realmente fez, o que ele realmente pensou, e toda a propagação que iria ter
né, a partir da fala dele. Então, essa questão da mídia influencia bastante, né, porque engloba vários outros assuntos, né, então poderia ser prejudicial não somente para ele, mas para o shopping se ele mostrasse quem ele realmente era e o que ele realmente pensa, não é verdade? Então, é uma crítica que tá ali, eu não acho que foi simplesmente porque ele quis colocar, o autor colocou porque seria legal, eu acho que é uma crítica ali social que o autor quis expor, e muito bem exposta, porque de fato é o que acontece, né? A gente vê que as pessoas na vida real e as pessoas na internet nem sempre são as mesmas coisas, usam de artifícios ali para aparentar ser algo que não é, então é uma crítica bem legal e válida. Bom, e ainda falando sobre o protagonista, nesse arco, né, nesse pequeno arco aí do prédio, a gente vê que, além do prédio, teve outro incidente que aconteceu logo em seguida, né, que aconteceu subsequentemente na ponte. Enfim, é um desastre. Essa webtoon é um desastre atrás de desastre, é uma coisa incrível, né, de como se algo está ruim, ele pode piorar, né. E basicamente essa webtoon é a lei de Murphy, né, que diz que se algo tem uma tendência a dar errado, esse algo vai dar errado. Então é isso que acontece, porque se vai dar errado, o protagonista vai estar ali no meio e ele vai tentar remediar, ou não sei, a gente precisa ler para saber. Enfim, o que acontece é que a gente tem esse arco introdutório do desenvolvimento do protagonista, pra gente entender a origem dele, pra gente entender quem ele é e talvez tentar compreender como ele chegou ao ponto inicial ali, é o capítulo 00, né? Antes do capítulo 1 tem o capítulo 00, que é esse que mostra ele já numa posição no presente, porque aparentemente a gente está lendo algo do passado, né? Até chegar no momento atual. Então, pra gente tentar entender como chegou àquele ponto, a gente tem toda essa construção do protagonista, né? Do personagem, pra gente entender melhor como é que tudo começou, e a gente já entende um pouquinho que ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que pensa no próximo, ele quer ajudar o próximo, né? Da melhor maneira possível, mesmo não podendo, mesmo não tendo capacidade em alguns momentos ali, ele quer ajudar, ele vai lá ajudar, ele faz o possível. Então a gente vê que ele usa essa habilidade dele em prol de algo positivo, que é ajudar as pessoas. E a gente vê que no capítulo 00 não é exatamente isso que tá mostrando ali, né? Então, talvez seja só uma impressão, né? Porque é apenas um capítulo que mostra algo que dá a entender que é isso, mas talvez não seja. Ou é alguma coisa, né? Modificou a estrutura de pensamento dele e ele mudou a forma de interpretar as coisas. Talvez ele não ache mais tão necessário salvar a humanidade, proteger as pessoas porque é uma perda de tempo. Enfim, a gente precisa ler. São várias teorias que a gente pode elaborar aqui, mas o que acontece de fato a gente precisa ler para descobrir. Porque o fato é que o momento presente ali, o primeiro capítulo 00, se a gente for fazer a retrospectiva do passado dele até então, né, que até onde eu li, na verdade, não tem nenhuma coerência, né, um fato com o outro, porque parecem pessoas completamente diferentes. Principalmente o olhar dele. No capítulo 00 ele tem um olhar completamente frio e, sei lá, como se não tivesse nenhum sentimento, nenhuma reciprocidade com o próximo. Diferente do capítulo 1 em diante, né, até onde eu li, que foi o 10 mais ou menos, enfim, que ele mostra ser um ser mais amável, um ser empático, que se importa com a vida alheia, né? Então a gente tem que ler para descobrir como é que ele chegou ao ponto atual ali da história. Enfim, mas é interessante ver essa construção do personagem, porque é muito interessante, eu gostei do personagem, do poder dele e as formas que o autor vai trabalhar essa habilidade dele. E por fim, mas não menos importante, é a questão da abordagem visual ali da webtoon, que o autor decidiu, que é muito interessante, porque às vezes eu confundo se eu tô lendo uma webtoon ou se eu tô lendo um mangá, porque tem muitas cenas que é preto e branco, mas não completamente preto e branco. É preto e branco, mas tem alguns quadros ali, alguns elementos da página que são coloridos. Então o autor ele vai fazer essa alternância entre coloração e preto e branco, coloração e preto e branco. Então é bem interessante, é uma abordagem diferenciada, né? Não é comum a gente ver isso. Eu acho que é a primeira vez, pelo menos pra mim, que eu vejo algo do tipo, né, que tem essa forma híbrida, né, de contar a história, né, visualmente falando, ou porque geralmente o webtoon é totalmente colorido, mangá é preto e branco, com exceção de algumas páginas coloridas ali em comemoração de alguma coisa, mas enfim, no geral é preto e branco o mangá. Então esse autor, ele optou por fazer isso, embora eu não sei se tenha sido de fato uma decisão do autor, porque o autor é uma pessoa,
né, quem escreve a história, e o ilustrador é outra. Então é um trabalho em conjunto, como o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata, né, eles trabalham juntos ali concomitantemente na mesma história. Então eu não sei exatamente de quem é a ideia, mas é interessante. Eu vi alguns comentários das pessoas falando que é um pouco difícil de se acostumar. De fato é diferenciado, não é uma coisa comum, mas é interessante, é curioso, né, esse fato. Então a gente vê vários momentos que ou é tudo preto e branco, ou é preto e branco e tem algum elemento vermelho ali, ou azul, enfim, mas essas camadas aí é bem interessante, e eu gostei porque foge um pouco do habitual, e se foge um pouco do habitual é algo novo. Se é novo é interessante, talvez assuste, mas de fato é uma coisa que deixa você pensativo. Caramba, que interessante! Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, desta vez fazendo as primeiras impressões da Webtoon Terror Man. Então fica aqui a indicação para você, se você não conhecia, leia, porque é muito interessante, para você já ficar a par aí da animação que vem em breve. Então a dica final, né, na verdade, a opinião final aqui sobre tudo que eu falei aqui, vale a pena você aguardar o anime, porque eu acho que vai ser muito interessante, vai ser legal, e corre o risco de ser um dos melhores aí, hein, quando ele ser lançado, porque é interessante, ele tem uma premissa que é legal, né, algo que chama a atenção e que tem potencial, tem bastante potencial, levando em consideração que eu ainda estou no início da história, então tem muita coisa a ser desenvolvida aí, então talvez valha muito a pena aí, se tu não quiser ler o Webtoon agora, aguardar pro lançamento do anime, beleza? E se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, na verdade, então eu peço, deixa o teu like porque é muito importante, me ajuda aqui no engajamento, me ajuda também a fazer com que eu continue gravando esses vídeos pra vocês, certo? E se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações pra você não ficar por fora de nenhum vídeo futuro que a gente enviar, ok? E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa Webtoon. Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!